Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. É muito bom estar aqui em mais um momento de devocional, de reflexão junto com os irmãos, reflexão da palavra de Deus. E gostaria que todos pudessem estar em espírito de adoração, espírito de culto, de agradecimento ao nosso Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e que possamos nos dedicar agora a prestar atenção na palavra que o Senhor tem para os nossos corações e poder desfrutar dessa palavra para as nossas vidas em momentos que se colocam diante de nós que são tão difíceis, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos e logo após eu vou ler o texto de Atos 16, do versículo 22 ao 34. Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais esse momento de devocional junto com cada irmão que está assistindo. Te pedimos, Senhor, que venha falar aos nossos corações, às nossas mentes, e que tudo isso que for falado nesse momento e que for passado aos nossos corações possa impactar as nossas vidas e possa nos transformar, nos ajudar a viver dia após dia, meditando nessa palavra e utilizando dela em nossas vidas, ó Pai. O Senhor esteja conosco em todos os momentos, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, o texto de Atos 16, do versículo 22 até o versículo 34, ele trata sobre a prisão e os açoites de Paulo e Silas, né? E com isso eu já vou também falar um pouco sobre o nosso personagem de hoje, que é o apóstolo Paulo, e sobre o que podemos aprender com ele em momentos de dificuldades, né? Coloco aqui junto o Silas, que também está nesse texto, mas o enfoque para Paulo vai ser dado mais para frente. Versículo 22. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes a roupa, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão toda. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo em seguida, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Esse texto ele é bem claro acerca daquilo que Paulo e Silas fizeram enquanto estavam na prisão, né? Mas é muito importante a gente analisar o caos que eles estavam passando nessa situação, onde eles acabaram de ser açoitados, foram jogados na prisão, e mesmo nessa situação caótica, essa situação de completa destruição de paz e de esperança, eles ainda assim continuaram seguindo a Jesus e mantendo a propagação do Evangelho, né? Vou aprofundar um pouco mais isso mais para frente, né? Mas apenas para contextualizar um pouco sobre Paulo, né? Todos nós sabemos sobre a história de Paulo, sobre tudo que Paulo passou e sobre tudo que Paulo fez antes de sua conversão, né? É sabido que Paulo era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor fervoroso dos cristãos, né?
Era um judeu que levava cristãos para que fossem mortos pelas autoridades de Roma, e que, em certo momento, em uma de suas jornadas para capturar cristãos, acabou tendo uma revelação de Jesus, e a partir dessa revelação, onde Jesus perguntou a ele por que ele o perseguia, Paulo teve sua vida totalmente transformada, de forma que um grande perseguidor da igreja se tornou um grande propagador da igreja, né? Foi uma transformação de vida totalmente inesperada, não só para o povo, mas também para Paulo, quanto também para os cristãos. Ninguém esperava essa conversão. É algo que apenas Deus poderia fazer e que foi de extrema importância, porque Paulo não só contribuiu como apóstolo, mas também contribuiu como um formador do cânon bíblico que nós temos hoje, né? Grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e foram cartas e mensagens que ele deixou para diversas igrejas da região ali da Ásia Menor, que fundamentaram tudo o que a gente conhece hoje como igreja protestante. Muitos conceitos são debatidos até hoje, muitos conceitos são levados até hoje, e muita coisa foi solucionada a partir desses textos, e muitos debates da época foram solucionados a partir desse texto, né? Então, a partir dessa visão de Paulo, a gente já consegue ver um pouco da importância que ele teve no Evangelho, né? Ele foi um dos principais propagadores, mesmo tendo sido um perseguidor, e a sua contribuição não só foi temporal, como também foi atemporal e continuará sendo atemporal, porque assim como estudavam Paulo quando esses escritos começaram a ser divulgados, estudamos Paulo hoje, 2000 anos depois, e sabemos que daqui 500 anos, ou mais próximo, né, daqui 100 anos, vão continuar estudando esses mesmos escritos, porque a bagagem que Paulo aborda sobre o Evangelho e sobre Cristo é tão grande que existe uma grande discussão entre os teólogos sobre muita coisa que ele comenta em suas cartas, né? Seja sobre os frutos do Espírito, seja sobre o perdão, sobre a salvação. Paulo foi crucial para que a igreja crescesse e para que a igreja continuasse, né, em um período tão complicado, onde a igreja era vista apenas como um sincretismo dos judeus, né? Ou seja, a igreja ela nada mais era do que uma vertente do judaísmo que cria, digamos assim, de maneira bem como os judeus viam, né, uma vertente do judaísmo que cria mais um Deus, né? Eles colocaram Jesus ali como sendo filho de Deus, mas adoram ele como sendo Deus, ou seja, a religião deles tem dois deuses, né? Então, a igreja passava por um momento extremamente complicado, porque não se enquadrava nem entre os judeus, pelos judeus não entenderem as palavras que Jesus trouxe a eles, né? E também não se enquadrava entre o Império Romano, entre os gregos, por ter a religião totalmente diferente desse povo, né? A igreja passava por um momento extremamente complicado, e Paulo passou por esse momento extremamente complicado, né? Porque assim como ele era perseguidor, como eu comentei antes, ele se tornou um dos perseguidos. E a gente vê muito disso durante a sua caminhada, durante o seu ministério. Isso é notável. Em diversas cartas, Paulo está em situação de perseguição, ou Paulo está preso, ou então Paulo passa por abandono. Existe uma citação, eu não me lembro se é em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, onde os amigos de Paulo abandonam ele, e ele não tem ninguém para que defenda ele no tribunal. Então Paulo ele passa por diversas situações que
são totalmente caóticas, situações que nós hoje nem imaginamos passar. Situação de abandono, situação de prisão, aqui no caso desse texto, situação de açoites, situações que fogem totalmente da nossa compreensão e que são situações que nós, analisando fora do Evangelho, situações que fariam com que tomássemos uma decisão de abandonar essa crença, né? Porque onde já se viu, Paulo ele estava numa situação, digamos, fácil, se converte para se tornar cristão e agora a vida dele, que era uma vida fácil, se torna uma vida extremamente complicada, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de desavenças, tudo isso por conta de uma crença em um Messias que surge agora como o Salvador da Terra, e estão propagando essa palavra que os judeus levam como blasfêmia, que os romanos levam como um problema para o império, porque isso afeta diretamente o imperador. Então Paulo ele se vê em uma situação extremamente complicada e que foge da nossa compreensão hoje, né? Mas se a gente for parar realmente para pensar, não foge tanto assim do que nós passamos hoje. Se vocês olharem bem para tudo que vem acontecendo no mundo de hoje, né, existe uma grande discussão, não só no Brasil, mas no mundo todo, acerca da perseguição aos cristãos. Se essa perseguição é real, se os cristãos sofrem perseguição, se os cristãos praticam mais a perseguição do que sofrem a perseguição, se essa perseguição aos cristãos acontece por conta dos cristãos ou por conta daquilo que eles pregam. Então, são vários dilemas que são tratados, mas não só isso, como também a gente percebe que na sociedade atual, muitos conceitos que a Bíblia traz a nós como conceitos positivos, conceitos que nos levam a estar mais próximo de Deus, são demonizados, como o perdão, onde na maioria das vezes aqueles que demonstram perdão são vistos como pessoas ignorantes, pessoas que trouxas, né, que não analisam a situação, entre outros pontos da Bíblia que hoje são analisados com bastante descaso, né? Então a gente está atualmente numa situação extremamente complicada com relação ao Evangelho e com relação ao nosso contexto social em si, né? Hoje, diferente da época, né, diferente da época onde a igreja estava implantada em um meio onde só se existia o judaísmo e as religiões ali do Império Romano, e que só após muito tempo foi propagada para outras regiões do mundo, né, mas basicamente se concentrava entre os judeus e as religiões do Império Romano. Hoje a gente tem que ter uma discussão com diversas religiões de diversos locais do mundo, e isso faz com que a discussão seja enorme com relação à nossa fé e aquilo que cremos, né? Precisamos dia após dia defender a nossa fé e nos ver em momentos totalmente delicados com relação à nossa fé, porque muita coisa foi feita usando a nossa fé como alicerce, e isso acabou afetando muito tanto a visão que as pessoas de fora têm acerca do cristianismo, como também a nossa visão acerca do cristianismo, né? A gente estuda bastante a respeito da Idade Média e sobre tudo que a Igreja Católica fez nesse período, mas a gente vê hoje políticos usando do cristianismo para poder impulsionar sua candidatura, e isso tanto a esquerda quanto a direita, ou centro, muitos candidatos fazem isso. E o debate sempre volta à estaca de que o cristão é o mal da sociedade. A gente basicamente vê isso, ainda não de forma explícita, mas a gente sente isso na pele. Pelo menos eu, em muitos momentos, sinto isso na pele. E é aí onde a gente vem para o texto que eu acabei de ler de Atos,
onde tanto Paulo quanto Silas estavam pregando o evangelho de Cristo, e os judeus ficam extremamente irados, os açoitam porque eles estão pregando algo que é contra o judaísmo, e são levados à prisão. E nessa prisão, a gente vê que eles estão em uma situação onde nada pode ser feito, em uma situação de caos, assim como a situação de caos em que a gente está hoje, onde a liberdade de expressão ela é apoiada até certo ponto. Muitas vezes a nossa expressão cristã pode não ser bem vista na sociedade, e a gente se vê nessa prisão de uma possível censura. Muitos cristãos são censurados hoje em dia, e isso é algo latente, não só na internet, onde isso é um padrão e é mais comum, mas fora da internet também a gente acaba sofrendo esse tipo de perseguição, e essa prisão em si, estando em um momento totalmente complicado, né? Mas o que é muito lindo dessa passagem é que, mesmo eles estando em uma situação totalmente complicada, onde de dor, de sofrimento, onde nada poderia acontecer para que aquilo fosse amenizado, eles continuaram louvando ao Senhor, continuaram adorando ao Senhor, e logo após isso as portas da prisão se abrem, né, com grandes terremotos, e isso deixa uma lição muito importante para a gente, porque mesmo que estejamos em uma situação de total perdição, uma situação totalmente complicada, uma situação onde nada mais pode ser feito para que isso mude ou para que isso melhore, que nós possamos continuar adorando ao Senhor, que é o motivo pelo qual estamos vivos hoje, é um motivo pelo qual seguimos dia após dia, após dia, após dia, porque Paulo tinha tudo antes de ser cristão. Ele tinha moral, ele tinha alicerce da lei, ele tinha seus benefícios como judeu, tinha dinheiro, entre várias outras coisas que o beneficiavam, mas ele largou tudo isso por amor a Cristo, e mesmo na prisão, onde ele podia renegar tudo isso e voltar ao seu passado, ele decidiu por adorar ao Senhor. E isso deixa uma lição muito importante para a gente, para que quando estivermos em momentos de extremo caos, de extrema dificuldade, de perseguição, uma situação onde estivermos presos mesmo naquilo que o mundo nos impõe, ainda assim a adoração ao Senhor é aquilo que vai nos mover e é aquilo que vai nos manter vivos. Porque, primeiramente, se estamos vivos hoje, se acordamos, se abrimos nossos olhos, é porque o Senhor nos capacitou e nos deu vida em mais um dia, né? A vida nada mais é do que uma bênção do Senhor, e os dias são bênçãos do Senhor que Ele deposita momento após momento em nossas vidas, né? E devemos prestar sempre culto ao Senhor, mesmo em momentos de adversidade. E o segundo ponto importante que esse texto traz para a gente é sobre pregar a mensagem de Cristo, mesmo estando nesses momentos difíceis. Então, mesmo nessa conjuntura que estamos hoje, que eu acabei de citar, e que depois a gente, se vocês quiserem, podemos até conversar juntos sobre isso, né? É um tema interessante de discutirmos, até para pensarmos em estratégias, né? Mas é importante que, quando nos vemos em situações de prisão, onde somos negados pela nossa fé, somos cancelados pela nossa fé, ainda assim nós possamos continuar perseverantes no Senhor e pregando o seu evangelho da paz, e um evangelho de amor, e um evangelho que restaura a vida de pessoas, porque muitas vezes aquele que nos colocou nessa situação de prisão pode ser um a quem o Senhor quer chamar para seguir a Ele, né? Aqui no caso, o carcereiro levou tanto Paulo quanto Silas para a prisão, e a vida dele foi restaurada pela pregação que Paulo e Silas fizeram do Senhor a ele. Se Paulo e Silas tivessem ficado quietos ou negado a sua fé a Cristo, tivessem permanecido ali
sem mais nem menos, a vida desse homem e de sua família não teria sido restaurada, mas justamente porque Paulo e Silas, nos momentos mais complicados, mais perversos, mantiveram a sua fé e continuaram prestando culto ao Senhor e continuaram prestando manutenção ao Evangelho do Senhor, a vida desse homem e de sua família pôde ser restaurada e pôde ser tirada dessa situação de caos que o mundo habita, porque comentei essa devocional toda sobre o caos que a gente passa como cristãos no mundo, mas não somos exclusividade. Todos passam por caos nesse mundo. O mundo é caótico por diversos motivos e não somos só nós que passamos por perseguições ou por cancelamentos, mas diversas pessoas passam por isso diariamente ou constantemente. E a vida dessas pessoas precisa ser transformada pelo Senhor. Temos essa missão. E se nós não fizermos isso, não terá quem levar essa palavra de salvação para essas pessoas. Esse é o nosso dever como cristãos. E essa é a lição que Paulo nos traz, mesmo em momentos de diversos problemas. Ainda assim, precisamos prevalecer no Senhor, mantendo a nossa fé depositada nele e prestando culto ao Senhor. Mesmo nos momentos de prisão, precisamos escrever cartas para aconselhar aqueles que estão ao nosso redor e que precisam da mensagem do Senhor. Hoje, lógico, não vai ser carta, né? Vai ser uma ligação ou uma mensagem. Nos momentos de prisão, precisamos continuar discipulando aqueles que estão ao nosso redor, assim como Paulo fez com Timóteo. Nos momentos de prisão, precisamos permanecer adorando ao Senhor, assim como Paulo fez em diversos momentos, assim como aqui no texto de Atos. Então, nos momentos de prisão, Paulo nos ensina a permanecer em Jesus e em seu Evangelho, porque Jesus, ele é a transformação de tudo aquilo que está em caos para uma nova vida e para um novo amanhecer. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para cada um dos irmãos. É algo que a gente pode debater ainda muito a respeito, tem muito a se debater, tanto isso que eu comentei do cancelamento e das prisões que vivemos hoje, mas até mesmo acerca do texto e sobre Paulo. E eu me coloco à disposição de todos que quiserem discutir acerca disso. É sempre bom conversar com os irmãos e ter esses momentos juntos, né? Gostaria de agradecer a cada um que pôde ouvir esse devocional e participar comigo dele com o coração aberto. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você continue conosco, não só essa semana, mas na semana que vem e nas outras, acompanhando esses devocionais e fortalecendo o nosso trabalho, que é um trabalho todo feito ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês tenham todos uma manhã, uma tarde ou uma noite abençoada. Que Deus abençoe a semana de vocês, abençoe o final de semana de vocês e que mais momentos como esse possam vir às nossas vidas.